nosso programa de hoje começa aqui no Saco da Ribeira, em Ubatuba, onde nosso repórter Vinícius foi fazer uma viagem muito legal até a Ilha Anchieta, onde a gente vai conhecer uma história que é bem pouco conhecida, mas que tem muito peso na história do Brasil. Vamos lá ver? Até meados do século XIX, a Ilha Anchieta, que fica em Ubatuba, São Paulo, era habitada pelos índios tamoios e tupinambás, os quais a batizaram de Tapira, que significa lugar calmo. Essa calmaria passou a ser perturbada com a chegada dos portugueses, que logo mudaram seu nome para Ilha dos Porcos. O nome atual, Ilha Anchieta, vem do famoso padre jesuíta José de Anchieta, pois ele foi um dos mediadores dos conflitos entre colonizadores e nativos. No ano de 1908, a ilha se tornou sede da colônia correlacional da Ilha dos Porcos, abrigando presos e menores infratores até o ano de 1914. Mas Getúlio Vargas teve a ideia de usar a ilha como presídio durante seu regime na década de 1930, e o lugar se tornou o destino dos presos políticos do período. O presídio foi finalmente desativado em 1955, após uma rebelião. Entre as ruínas e rastros que vemos na ilha hoje, não existem só rastros físicos. Podemos encontrar aqueles que são donos da memória viva, das lembranças orgânicas da história. Fomos embarcados na escuna Mykonos, que faz o transporte de turistas até a ilha. A viagem é rápida, cerca de meia hora do continente, e o acesso é apenas de barco. No meio do caminho, o visitante pode desfrutar de uma beleza que poucos conhecem. E o nosso ponto de partida é aqui na Praia do Saco da Ribeira, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Vamos acompanhados de monitores da Fundação Florestal para contar uma história pouco conhecida, mas que faz um peso na história nacional. A história da Ilha Anchieta, ilha que fica a 8 quilômetros de distância do continente. E a nossa viagem começa a partir de agora. De longe, a ilha começa a aparecer aos poucos. Cercada pelas águas do litoral norte, a Ilha Anchieta é grandiosa, a segunda maior da região, uma área equivalente a 800 campos de futebol. São 17 quilômetros de costa, que é o principal atrativo turístico de quem procura descanso e tranquilidade. As águas azuis e o verde da mata predominante esconde uma história que deixou a ilha famosa, um presídio no meio da ilha. É isso mesmo, um presídio construído para menores infratores e presos políticos na época do governo de Getúlio Vargas. Nosso desembarque foi no antigo pier, hoje recém-reformado, que atraca escunas e lanchas para turistas e funcionários acessarem o local. Logo na chegada, o prédio que é a porta de entrada do presídio é preservado até hoje, desde a época de quando ele foi construído, o presídio correcional, onde ficam expostas informações sobre a rebelião, além de painéis onde o visitante consegue conhecer um pouco mais sobre a ilha. Quem nos recebe é a monitora do parque, Marcela Lima, que relembra como aconteceu a rebelião. Ela conta sobre o plano arquitetado pelos presos para conseguirem êxito nessa fuga em massa. A rebelião ela começou, muitas vezes a gente pensa que é algo pontual, mas só que de fato teve todo um plano, né, aí dessa rebelião que durou alguns meses, né? E esse plano ele se iniciou a partir do momento que um preso chamado Álvaro Conceição de Carvalho Farto, de apelido Portuga, né? No caso, quando ele chegou aqui, ele já tinha fugido de 3 outras penitenciárias. Esse preso a quem Marcela se refere era Álvaro da Conceição Carvalho Farto, o famoso Portuga, um criminoso, mas também formado em engenharia e muito inteligente. De mente perspicaz e muito esperto, ele foi o mentor principal desse massacre. Quando de fato ele pisou aqui na Ilha Anchieta, que era conhecido como Ilha do Diabo, os preços, nossa, agora que a gente consegue fugir da Ilha Anchieta, né? E foi ele que arquitetou todo esse plano de fuga, então que demorou alguns meses. Então desde a conduta que ele tinha passado, a primeira ordem dele de fato foi que a partir do momento eles seriam os melhores presos do mundo. Com Portuga como cabeça, o plano começou a ser elaborado e eles contavam ainda com uma grande vantagem na época. Muitos dos presos trabalhavam na casa, junto às famílias dos militares, né?
Mas só que, então foi tudo bem planejado, muito pensado. E aí esse plano, ele se iniciou, na verdade, ali no corte da lenha. Então, no morro ali do Papagaio, né, 110 presos saíram para cortar lenha, aí com apenas 2 funcionários militares e mais 2 funcionários civis. Outro preso na época teve um papel fundamental, o de mapear a ilha para que o plano desse certo. Foi Mão Francesa. Isso, Mão Francesa também foi um preso que ele teve um papel muito importante, fundamental aí nesse plano de fuga. No caso, Mão Francesa, ele era cabeleireiro, era barbeiro de alguns funcionários, e a partir de então, quando o Portuga chegou aqui, ele falou assim: Mão Francesa, a gente precisa que você tenha acesso ao quartel, né? Então, Mão Francesa, com todo esse plano que foi aí, no caso, passado pelo Portuga, de boa conduta dos presos, ele também teve acesso e também começou a cortar cabelo do próprio diretor. Então ele tinha acesso ao quartel. Após renderem os policiais, o plano entrou em ação, com a invasão do quartel e a dominação da ilha. Porém, eles não contavam com a parte mais importante de tudo, que era a fuga. Então existia uma embarcação que vinha do Porto de Santos, de nome Ubatubinha, e ela vinha aqui uma vez por mês para a Ilha Anchieta para trazer mantimentos aqui, no caso. Mas só que quando a embarcação de nome Ubatubinha estava chegando aqui na ilha, eles avistaram fogo, porque alguns presos também não sabiam de fato certinho o que ia acontecer durante esse plano de fuga, e eles colocaram fogo na sala de arquivos, para dar queima de arquivo. Então a embarcação, quando chegando, avistou fogo, avistou fumaça, ele retornou. Então, infelizmente, aí por isso que não conseguiu a conclusão aí bem sucedida do plano de fuga. O plano foi executado em 1952, numa batalha sangrenta entre presos e policiais, mas um soldado conseguiu nadar até um continente e alertou as autoridades. Diversas guarnições se deslocaram para a ilha, contendo a rebelião. Foram recapturados 129 presos. Alguns possivelmente tinham conseguido fugir em canoas. Outros tentaram fugir em barcos, mas a imperícia na navegação os fez caírem na água e ficado à mercê dos tubarões. O grande líder Portuga tinha problemas cardíacos e foi encontrado morto na ilha. Essa era a ala das celas solitárias. Por aqui ficavam os presos que cometiam delitos aqui dentro, se envolviam em brigas ou aprontavam aqui dentro do presídio. Nesse lugar, a gente vai tentar até chegar mais próximo aqui. É um espaço muito pequeno, mal cabiam, era um preso por cela, né? Mal cabiam os presos por aqui, que era a cela solitária, e aqui dentro havia um espaço para banheiro e mal cabia uma cama. E aqui fica um dos registros mais históricos aqui do Parque Estadual da Ilha Anchieta. A caveira desenhada por um dos presos que se chamava Caveira. Era perigoso e ele também foi transferido após a rebelião aqui para a Casa de Custódia em Taubaté, onde lá ele participou de um outro incêndio anos depois da rebelião que houve aqui na Ilha Anchieta. Hoje em dia, a ilha mudou totalmente o seu perfil, passando a ter uma fauna, flora e riquezas históricas protegidas pelo Parque Estadual da Ilha Anchieta. Mas você já viu o sagui morar em alguma ilha? Por que eles estão por aqui? Então, desde quando desativou o presídio, né, a ilha ficou abandonada só no finalzinho aí da década de 70 que foi instituído o parque, né, Parque Estadual, em 1977. E aí na década de 80, em 1983 no caso, alguns animais foram introduzidos aqui na ilha pela Fundação Zoológica de São Paulo. Né? Então o objetivo de fato era o enriquecimento da fauna, porque aqui foi muito degradado aí durante esse funcionamento do presídio. Então desde o corte, no caso das árvores daqui para fornecimento de lenha e também para construção naval e civil, né? E aí esses animais foram introduzidos com esse objetivo de enriquecimento da fauna. Porém não houve de fato um estudo prévio sobre qual seria o impacto de introduzir esses animais exóticos, né? Então tem alguns estudos aqui no caso que foram desenvolvidos aqui na ilha que falam sobre o impacto dessa fauna introduzida. Um exemplo deles seria o sagui, né, que tem estudos que apontam que eles predam o ninho das aves, então justificando a baixa diversidade da avifauna por conta dessa predação de ninhos, então por essa espécie que foi introduzida aqui na Ilha Anchieta. E são elas, as capivaras, esses roedores responsáveis por essa grama de dar inveja a qualquer campo de futebol, as verdadeiras jardineiras da ilha.
Na sede do parque, encontramos a pequena capela que foi restaurada. As instalações do antigo presídio em ruínas atraem um público para viver uma atmosfera onde aconteceram fatos importantes para a nossa história. O passeio pode durar de 2 horas até o dia inteiro, dependendo da disposição do visitante. Além do passeio, é cobrada uma taxa de entrada no Parque Estadual da Ilha Anchieta. Atualmente, o custo da entrada é de R$ 12. O preço do passeio, se a sua escolha for a empresa Mykonos Turismo, é de R$ 53 por pessoa e crianças menores de 6 anos não pagam. Que a Ilha Anchieta, realmente, se fosse cada pedacinho para a gente saber da história, daria assim um livro muito grande, né? Mas peso ali de que sofrimento, tristeza, saudade, né? Pessoas que foram ali naquele local presos por coisas tão banais, né? Na época, né? Mas que na época não era tão banal. Quem vier volta para casa mais leve, satisfeito por estar bem próximo assim, em contato com a natureza. Fim do dia, passeio concluído e apenas nosso agradecimento à Mãe Natureza e pessoas como a Marcela, entre outros, que fazem da ilha um lugar assim, magnífico, lindo e prazeroso de se visitar.